para quem está aí comigo, nessa maratona, né, da neurociência para quem ensina, esse é o último vídeo dessa série. E olha só, nós vamos encerrar essa série justamente com aquilo que organiza todo esse processo de ensino. As funções executivas, elas são assim um conjunto de processos mentais que acontecem principalmente aqui, ó, no córtex pré-frontal. Então, pense nesse conjunto aí como o gerente do cérebro, aquele que seleciona ali as prioridades, que controla impulsos, que toma decisões, que planeja e acompanha tudo, né? Acompanha se tudo está funcionando como deveria. Essas funções, elas podem ser organizadas em 3 grandes pilares. Então, gente, o primeiro pilar é o controle inibitório. O controle inibitório é a capacidade de frear os impulsos, né? É o aluno que espera a sua vez de falar, que consegue ignorar um barulho na janela, por exemplo, e conseguir permanecer ali na sua atividade. Sem esse controle inibitório, a aprendizagem ela fica comprometida, porque qualquer estímulo passa ali a competir com a atenção. Segundo pilar, memória de trabalho e atenção. Ela funciona como uma lousa mental ali temporária, né? Onde o cérebro ele mantém as informações por alguns segundos enquanto ele utiliza essas informações. É ela que permite que o aluno ele lembre de elementos enquanto ele resolve um problema, né? De seguir ali uma instrução com vários passos ou acompanhar uma explicação até o final. Então, quando essa função ela falha, muitas vezes o aluno parece desatento, mas na verdade ele ouviu, ele só não conseguiu manter aquela informação ativa o tempo suficiente para utilizar essa informação. Terceiro pilar, flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, gente, nada mais é que a capacidade de mudar de estratégia e conseguir pensar em novas soluções. É o aluno que percebe um erro, tenta novamente de outro jeito e não desiste, né, diante da dificuldade. É a habilidade de alternar entre diferentes tarefas sem ficar preso àquela anterior. Então, gente, resumindo, a flexibilidade cognitiva é aquela liberdade mental, é aquela ação cerebral que não tem medo do erro, né? Que não tem medo de desafios. Então, a partir desses 3 pilares, surgem habilidades ainda mais complexas, como planejamento, organização, iniciação, né, iniciação de tarefas, monitoramento, tomada ali de decisões e autorregulação emocional também. Então, esse conjunto forma o que chamamos de funcionamento executivo, né, que é o funcionamento responsável pela autonomia. As funções executivas, elas não nascem prontas, né? Ninguém nasce sabendo controlar os impulsos, ninguém nasce sabendo planejar, organizar a sua própria rotina. O córtex pré-frontal, ele continua amadurecendo até ali aproximadamente os 25 anos. Então, isso significa que crianças, adolescentes ainda estão ali capacitando esse gerente do cérebro. Então, gente, como sempre, né, fazendo ponte ali com o cérebro TDAH, nas pessoas com TDAH, esse desenvolvimento, ele costuma acontecer de forma mais lenta. Então, lembra que o cérebro com TDAH, ele tem essa fragilidade nas funções executivas. Porque o desenvolvimento dessas funções cognitivas, ela costuma acontecer assim de forma mais lenta. Então, gente, esse aluno, por isso que ele esquece materiais, ele não consegue iniciar atividades, ele perde tudo, ele interrompe as pessoas assim constantemente, ele explode emocionalmente, sim. E nós, enquanto educadores, a gente, assim, nós não podemos reduzir esse comportamento só à preguiça, ou só a falta de vontade. É uma limitação, gente, é biológico. Né? É uma limitação que eles têm que faz parte desse cérebro neurodivergente, desse cérebro que funciona de forma diferente. Então, considerando, né,
essas funções executivas desse cérebro, o que a gente tem que entender? Que eles precisam de mais apoio, de mais estimulação. Se essa explicação já está mudando a forma como você enxerga seus alunos e tudo ali durante o processo, aproveita para deixar o seu like e me seguir. Né? Essa série ela foi criada justamente para trazer fundamentos científicos aplicados aí à prática de quem ensina. Primeiro, crie uma rotina previsível. O cérebro, ele gosta da previsibilidade, né? Porque ela reduz a sobrecarga da memória de trabalho. Então, gente, o registro ali da rotina, sabe? Bem visível, essa antecipação do que vai acontecer ali durante a aula ajuda o cérebro a se organizar. Ensina o seu aluno, por exemplo, a respirar, né, antes de responder. Esperar ali alguns segundos antes de agir, né, refletir ali sobre aquelas tomadas de decisões ali no impulso. Isso tudo é ensinável. Gente, tem brincadeiras, né? A estátua, viva ou morto, siga o mestre, são excelentes neurotreinos para fortalecer esse controle inibitório. Outra coisa, gente, divida as tarefas, né? Deixa aquelas tarefas assim muito grandes em pequenas etapas, vai dividindo, né? Porque quando a atividade ela parece assim muito grande, enorme, o cérebro ele tem a tendência ali de travar mesmo, né? Então, fragmentando a tarefa, você facilita o início e aumenta aquela sensação ali de competência, né? De dar conta. E outra coisa, gente, valide a emoção antes de corrigir aquele comportamento. Porque a regulação emocional, ela também faz parte das funções executivas. Um cérebro ali emocionalmente desregulado, né, ele vai aprender muito menos. Garanto para você. Isso tudo, gente, ensina muito mais do que simplesmente corrigir. Mas em relação a essas funções executivas, gente, ensinar é construir ali o andaime, né? E é o andaime que sustenta a aprendizagem. E esse andaime se chama funções executivas. Então, gente, percebe por que esse vídeo é o mais importante, né, de toda a série? Ele que tinha que fechar essa série, porque memória, atenção, emoção, linguagem, neuroplasticidade, tudo isso depende das funções executivas para trabalhar ali de forma integrada. Então, gente, só para fechar, pense nessas funções executivas como o técnico ali de um time. Né? Não é o técnico que faz os gols, mas é ele quem organiza os jogadores, é ele que define a estratégia, né? E faz cada um desempenhar o seu melhor papel. E com o cérebro é a mesma coisa. As funções executivas organizam todas essas habilidades para que a aprendizagem aconteça, né? Para que aconteça a vitória, que é o aprendizado. E assim encerramos a série Neurociência para quem ensina. Mas a minha jornada, ela continua por aqui. Na próxima série, vamos compreender as principais comorbidades do TDAH e o que elas revelam sobre o aprender. Estamos vendo aí cada vez mais diagnósticos fechados com esse transtorno que é o TDAH. Então, a minha intenção é ajudar. Se você maratonou nesses vídeos, né, nessa série, muito obrigada. E se você ainda não fez isso, faça agora. E sigamos, professor, sem desistirmos dos nossos alunos, porque todo cérebro aprende. E eu te vejo no próximo vídeo, na próxima série.